Fala pessoal, beleza? Sou o professor Diego, está aí mais uma vez no canal Doutor Performance 10, onde a gente vai falar hoje sobre teste de VO2 máximo para corredores de fundo em pista, né? Que é o teste específico dos corredores, onde eles podem avaliar a sua capacidade e ter bons parâmetros, né, para seus treinadores prescreverem os treinos. É o teste que a gente utiliza lá na assessoria onde eu desenvolvo um trabalho. Né, a gente utiliza tanto para atletas, né, atletas amadores, quanto para pessoas iniciantes. Então ele pode ser utilizado para quase todo mundo. Né? A pessoa estando apta, estando bem de saúde, estando liberada pelo médico para fazer atividade física, ela pode fazer esse teste. Eventualmente para pessoas muito sedentárias, né, muito dependendo do estágio, às vezes a distância pode ser grande, né, que é 3.200, pode acabar demorando muito tempo, mas são casos bem especiais assim, de uma maneira, lá por exemplo na assessoria, a gente não tem nenhum caso desse, todo mundo consegue fazer, né, você consegue ter uma noção aí que 3.200 não é nenhum absurdo, né, qualquer pessoa, até mesmo que não tem o hábito de correr, consegue percorrer, mesmo que não seja correndo o tempo todo, né, não tem problema. O ideal é que a pessoa corra, né, o tempo todo, até porque quanto mais linear for essa velocidade, né, ela tende a ter um desempenho melhor no resultado do teste em si e também uma avaliação melhor, porque o teste é proposto para isso, né, para você ficar oscilando demais, você acaba perdendo desempenho e o resultado fica um pouco falseado. Né? Então o que é esse tal de VO2 máximo? Né? Só para dar o pessoal entender. VO2 máximo é a capacidade máxima do seu corpo de absorver oxigênio. Né? São três coisas que estão relacionadas ao conceito de VO2 máximo. Absorção do oxigênio, né? Muita gente às vezes concentra só nisso, né? Quantidade de oxigênio, de moléculas de oxigênio que a gente consegue absorver, transportar, né? Eu falei que são três coisas, transportar, porque esse oxigênio precisa sair dos pulmões, ele precisa ser transportado, né? Pelo nosso sistema sanguíneo, né? Tem a hemoglobina, né, nas veias e capilares e a mioglobina, que é dentro da célula muscular, que vai transportar essa célula, e a terceira coisa que está relacionada a esse conceito, que é disponibilizar para utilização a nível celular para produção de energia. Né? Então é absorção, transporte e utilização de oxigênio. Né? Então, ou seja, a quantidade de oxigênio que você consegue disponibilizar para a sua célula para ela produzir energia. Né? A gente sabe que a via aeróbica, que é a via principal para corredores de fundo, precisa de oxigênio, que é a energia que a gente chama de energia limpa. Né? Eu tenho um vídeo diferenciando treinamento aeróbico do anaeróbico, né? Metabolismo aeróbico do anaeróbico. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada aí nos vídeos antigos, tem um post falando sobre isso também, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito hoje para a gente não prolongar. Então isso é a capacidade máxima, né? É o VO2 máximo, que no final das contas se resume a diferença entre o oxigênio que entra e o CO2 que sai, né? Da mesma forma que o oxigênio entra, o CO2 ele vai sair. Uma das limitações é o transporte, né, pessoal? A gente acha muito que é a questão da absorção, mas o transporte, disponibilizar esse oxigênio para a célula é, na maior parte das vezes, o limitador, né, de oxigênio para a célula. É uma boa mensuração para o seu treinamento. Né? Você pode avaliar, por exemplo, pela frequência cardíaca, pela percepção subjetiva de esforço, tem um limiar de lactato, que é um parâmetro mais complexo, né? Uma logística mais difícil, mas o VO2 máximo, ele, principalmente esse teste de campo, como eu vou explicar aqui, ele tem uma logística bem simples e é muito eficiente no caso de corredores de fundo. Né? Então ele é prático, barato, eficiente e é uma boa mensuração. Né? E é um teste específico, você fazendo em pista, né? Que é o que eu estou explicando, eu vou explicar no término do vídeo, até o término. Né? Então ele é uma excelente opção para você que corre, para você fazer a avaliação da sua capacidade. Né? E aí você tem normalmente duas opções,
que é a ergospirometria, né, que é o teste normalmente de laboratório, apesar de hoje em dia a gente já ter aparelhos móveis, né, então é uma novidade aí que está chegando. Eu acredito que em pouco tempo a gente vai começar a ver aí a galera fazendo teste em pista com aparelho móvel, mas de uma maneira geral o que a gente vê hoje é o pessoal fazendo em laboratório, em esteira, né? Aquele que a pessoa bota a máscara. Então você faz uma avaliação quase que direta. Tem uma questão polêmica aí se ela é um teste direto ou indireto. Acho que é praticamente direto, não vou entrar nessa polêmica aí, né? Você faz praticamente uma avaliação direta do que está entrando e do que está saindo na sua respiração. A máquina faz essa aferição e você consegue ter uma avaliação bem fidedigna, né? A nível bioquímico, né? A nível de metabolismo. Porém, você está numa esteira, você está num laboratório, né? Temperatura controlada, você está cheio de fio, aquela máscara na cara. Isso faz com que o teste perca especificidade. A gente sabe que quem trabalha com esporte, principalmente aí para o alto rendimento, a especificidade é fundamental, que é o que? Você deixar o cara fazer aquilo que ele está acostumado a fazer, né? No ambiente que ele está acostumado a fazer. Você vai ter um teste, por outro lado, mais fidedigno na pista, né? Que é o teste que a gente realizou hoje na assessoria, que é o teste que a gente utiliza lá é o teste de Weltman. Você tem o teste de Cooper também, que é muito utilizado, mas a gente utiliza o teste de Weltman. Como é que é o teste de Weltman? Você tem que correr 3 km e 200 metros no menor tempo possível, né? A gente realizou na Praça Paris, que é ali no Catete. É um lugar excelente para esse tipo de teste, porque é uma pista redonda, é oval, né, de 500 metros, e você tem que dar um pouco mais de 6 voltas, né, quase 6 voltas e meia ali. E assim, é bom que você sabe que você tem que dar 6 voltas e um pouquinho, então você consegue mais ou menos controlar o ritmo, você consegue estar visualizando o aluno toda hora, né, ou o atleta, então você consegue influenciar nessa parte da tática, né, que eu vou falar hoje aqui um pouco da tática também desse teste. Então ele tem essas vantagens, né, além de ser terra batida, você tem um impacto menor, então a gente utiliza esse padrão de fazer sempre lá, que também ajuda na fidedignidade do teste, né? Você está fazendo sempre no mesmo terreno, né? Então assim, você faz um dia no asfalto, um dia na terra batida, um dia tem um aclivezinho, no outro não, então também acaba influenciando. A gente há bastante tempo utiliza a Praça Paris como parâmetro, né? Então, como eu disse, ele é um teste bem específico para corredores de fundo, porque ele faz exatamente o que o corredor de fundo precisa fazer, que é correr numa pista ou num asfalto, mas aí a diferença é muito pequena, né? Diferença mínima. E aí você tem 3 principais aspectos que vão influenciar no resultado do teste, que é a técnica de corrida, e aí normalmente se o cara está acostumado a correr, ele não vai ter grandes prejuízos, né, se for já um corredor iniciado, a não ser que seja um iniciante, mas aí não tem muito o que fazer, né? Ele vai estar aprendendo, mas assim, é só fazendo mesmo que você aprende. A questão da experiência no teste, né? Às vezes, se a pessoa não tem experiência na corrida, ela acaba dando muito gás no início do teste e se cansa no meio do teste, precisa andar, né? E aí volta a correr depois. E é aquilo que eu falei, o ideal é você não oscilar demais a velocidade. É você tentar manter, na medida do possível, uma velocidade constante. A gente nunca mantém uma velocidade constante, né? A gente tem uma tendência de fazer uma parábola, começar um pouco mais forte, né? Perder um pouquinho no meio e conseguir dar um gás final no final. Mas essa parábola tem que estar um pouquinho, né, acentuada, não quando fica oscilando demais também, aí realmente você está com o seu teste comprometido. E essas 3 coisas, né, a experiência e a tática, que é saber dosar esse esforço, né, que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, você conseguir controlar esse ritmo na medida do possível para ter um resultado fidedigno, né, vai ser o melhor resultado para você e também um resultado fidedigno. Então nesse teste, como eu disse, você tem que tentar manter na medida do possível uma velocidade constante e vai ser um ritmo forte, você vai já largar num ritmo forte, porque são só 3.200, né? Principalmente para um corredor mais avançado. O corredor iniciante não. Se 3.200 já é um desafio para ele,
ele vai largar num ritmo conservador. Ele vai no sapatinho, porque vai ter 3.200 para percorrer. Agora, o indivíduo que está acostumado a fazer prova de 10, já fez meia maratona, ou já fez maratona, 3.200 não é um percurso desafiador. Então ele já vai largar forte, né? Não vai largar o aço, como a gente diz, quase falei aqui, mas vai largar forte. Vai largar num ritmo que você sabe que não consegue manter por muito tempo. Mas também não é um ritmo se matando. É aquele ritmo forte. O corredor, o cara que tem um pouco de experiência, ele vai entender, né? Então, nesse primeiro quilômetro, eu divido o teste em 3 etapas, tá, pessoal? Primeira etapa, controle, né? Foco no controle de ritmo. Por quê? É a hora que você está com gás, você vai querer dar tudo de si e vai acabar se cansando, né? Então, assim, vai acabar tendo aquela oscilação muito grande que eu falei, né? Vou dar um exemplo, um cara que faria o teste num pace de 6 ou numa velocidade de 10, 10 km por hora, é muito comum ele largar muito forte, largar para 12 km por hora, largar para 13, então quer dizer, nesse primeiro quilômetro que ele está descansado ele não sente, né? E compromete, porque ele vai fazer 1 km a 12, se ele conseguiria fazer no máximo a média 10, ele já vai cair lá para 9, 8, 7, de repente precisar andar, para tentar acelerar um pouquinho no final. Às vezes ele ficou tão cansado com esse primeiro quilômetro a 12 que ele não consegue voltar. E aí o teste fica pior do que se ele tivesse feito a 10 como era o objetivo. E ele também vai ter um resultado pior para ele e também vai dar um resultado que não é fiel para o próprio técnico, né? O técnico vai olhar e vai falar, pô, o cara não está bem. E às vezes isso é só uma escolha errada na tática do teste, né? Na execução do teste. Então o primeiro quilômetro eu coloco como a fase de controle de ritmo. Você precisa encontrar o seu ritmo, você precisa saber o seu ritmo. Então se você sabe que você vai fazer mais ou menos para 10, o corredor ele tem que ter essa noção, né, de quanto mais ou menos ele vai fazer, para tentar fazer até um pouquinho abaixo. Né? Se ele vai fazer para 6, se ele acha que faz para 6, depois ele pode tentar um 5,50 ali na empolgação, 5,45. Agora se ele tiver para 5, vai quebrar, não vai ter jeito, né? Então o primeiro quilômetro é controle, é tentar não queimar a largada, é tentar não se afobar, e é o principal erro, tá, pessoal? Estou acostumado a aplicar esse teste aí há bastante tempo já com a galera, e o pessoal larga o aço no primeiro quilômetro e aí com 1 quilômetro já está com o palmo de língua para fora, né? Aí compromete um pouco. Então, assim, vou tomar uma água aqui. Os primeiros 500 metros você tem que estar bem, né? Não pode estar cansado, tem que estar de boa, fazendo um ritmo forte, mas bem. No final do primeiro quilômetro, para entrar para o segundo estágio, aí sim você vai começar a sentir a fadiga bater. Porque também é aquilo, você não vai terminar moleza, vou fazer mais um. Não, você vai terminar no seu limite, essa é a ideia, ou muito próximo. Então você já, no final do primeiro quilômetro, você vai, opa, tô começando a querer cansar, tô começando a querer fadigar. E aí você entra na segunda etapa, né? Que eu chamo a etapa de manutenção, que é do primeiro quilômetro ao segundo ponto 2, né? Vou te falar, é onde você separa os homens dos meninos, porque você coloca uma velocidade forte no primeiro quilômetro, mais de boa, não se matando, né? Mas é aí que você vai ter que, você já está um pouco cansado e ainda falta muito. Então é onde você tem que ter cabeça e capacidade de manter essa velocidade. Até isso serve para uma prova de 5, para uma prova de 10, para uma meia maratona. Esse meio é onde você separa os homens dos meninos. Que é onde o cara está fazendo uma força, ele já está começando a ficar cansado, já está querendo diminuir o ritmo, já está querendo pedir para sair, já está pensando assim, pô, por que eu não estou em casa dormindo, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas é a hora onde você vai ter que ter cabeça de manter o ritmo. O seu foco vai ser manter o ritmo. Você não vai pensar em acelerar e não vai pensar em diminuir. Você vai pensar em manter. Você acha o ritmo ali no primeiro quilômetro, mantém, e aí você vem para manter nesse segundo quilômetro. É só manter. Vai passar rápido, são só 3.200, né? Então, e isso está relacionado ao incentivo do treinador, né? Ali como a gente está na Praça Paris,
cara tá passando ali toda hora, o primeiro quilômetro eu falo, segura, mantém, né, vai de boa, controla o ritmo, acha o ritmo. Nesse segundo quilômetro, né, que é a terceira e quarta volta, eu já falo, mantém, é hora de manter o ritmo, né? Não é hora ainda de acelerar. Então esse é o foco da segunda etapa, a mais importante. Quem já fez uma prova aí sabe que a meiuca é onde bate aquele desânimo, né? No início você está descansado, no final você já está querendo acabar logo, você consegue acelerar e esse meio é onde você acaba deixando a peteca cair. E é importante tá ligado com isso. E aí a gente entra para a terceira e última etapa, que é do 2.2 ao 3.2, ou seja, o quilômetro final. Aí só falta 1 quilômetro. Para quem está acostumado a correr, às vezes se fala 1 quilômetro, para quem nunca correu acha que nossa, é muita coisa. Não, mas para quem está acostumado a correr, 1 quilômetro é pouco. Dá, por mais cansado que você esteja, dá para levar até o final, dá para manter. Então, não dá para deixar cair no quilômetro final, só falta 1 quilômetro. Você tem né, quem pratica esporte sabe, você tem aquela coisa do algo a mais, né? Você já está cansado, já chega aí já realmente já botando os bofs para fora, como a gente fala na gíria, porém você consegue manter, você sabe que dá, falta pouco, né? E em alguns casos, quando o corredor utilizou uma boa tática, ele ainda já está pensando até em dar uma forçadinha final, dar aquele gás final, né? Do 2.2 até o 3.2. E aí sim, se o cara for mais experiente, no último quilômetro você já pode começar a incentivar o cara, porque ele tem um bom controle de ritmo, ele sabe que é para acelerar, mas não é para se matar, né? O indivíduo que já não é tão experiente, você deixa para incentivar só no finalzinho, só nos 500 finais, nos 200 finais. Se você incentivar antes, esse cara vai quebrar antes da hora, né? Então você tem que ter essa percepção de com quem você está lidando, né? Então aquele cara que tem um pouco mais de experiência, ele já sabe que já dá para começar a pensar em rodar um pouquinho mais baixo esse último quilômetro. E principalmente na última volta, nos 500 finais, é a hora que dá para começar a apertar. Por mais cansado que você esteja, a vontade de terminar, você pensa no semestre de treinos que você teve, você dá aquele algo a mais, é a hora de você, do treinador, incentivar o cara para ele ir para esse gás final, né? E aí, principalmente no sprint final, aí todo mundo sabe, é coração na boca mesmo e vamos que vamos. E consegue, normalmente, aquilo que eu falei, né? Você tem um primeiro quilômetro mais rápido, cai um pouquinho no segundo e volta até 1 quilômetro mais rápido também no final, né? Então, pessoal, essas aí são as três partes que eu faço a divisão aí do 3.200, né? A parte tática. E a partir daí você pode, né, estimar o seu VO2 máximo com o resultado do teste, é só você pegar o tempo e joga nas fórmulas, né? Pode olhar essas fórmulas na internet depois. Você tem um bom parâmetro para o seu treinador, ele vai saber a sua velocidade média, ele vai saber como é que ele tem que fazer um treino intervalado forte, qual o seu tempo para um contínuo, né? Isso já dá parâmetros para ele. E principalmente o que o pessoal esquece, né? Estabelecer metas. Porque quem corre não corre para passear, né? Até tem, sem problema nenhum, mas a maior parte das pessoas elas querem traçar metas e isso é importante. Para você que quer atingir algum resultado, você precisa traçar metas, né? Então acontece às vezes, o cara vai para o teste, já é um corredor já com alguma experiência, ele vai para o teste, ele não sabe nem a velocidade que ele tem que manter. Então quer dizer, isso é ruim, porque o corredor tem que saber, eu vou fazer para 10, porque aí ele vai olhar 5,50, ele sabe que ele está bem. Ele vai olhar 5, ele sabe que ele está muito forte, não pode, vai quebrar. Ele sabe que ele está a 6,5, ele precisa apertar um pouquinho porque ele pode mais. Então quer dizer, você precisa ter esse controle do ritmo, precisa saber quando você está bem, quando você está mal, né? Então vamos supor, você fez o teste para 17, para 18, para 15, grave esse número, saiba o pace que você fez, né? Que é a velocidade por quilômetro por minuto, o tempo, né? Que você levou para fazer 1 quilômetro em média, saiba a velocidade que você teve para você manter assim, ter aquilo como meta, no próximo você já buscar um pouquinho mais rápido, um pouquinho, né? Não muito. Para você fazer isso serve para provas também. Sabe quanto você fez a sua prova de 5, qual foi sua velocidade média,
para você fazer uma média já mais baixa desde o início. Porque se você já começar muito mais baixo, você vai acabar oscilando. Vai lá em cima, vai subir muito e para baixar depois não tem como. Né? Então quer dizer, é importante você corredor de 5, de 10, de 21, o cara da maratona, a experiência já mostrou isso para ele, né? Ele tem que fazer uma velocidade relativamente constante. É isso que vai dar uma um resultado melhor no final. Né, pessoal? Então é isso aí que ficou de dica para hoje, beleza? Pedir para você curtir, compartilhar aí com a galera, comentar. Tem mais alguma dica aí que ficou faltando? Né? Lógico, tem muita coisa, mas eu já acabei me alongando muito hoje. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima.